Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta quarta-feira, dia 2 de setembro aí galerinha. Separei aqui 22 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Copa Libertadores, Grêmio versus Flamengo. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que vem de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas penalidades, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Flamengo aí também vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 1 empate, 3 vitórias do Flamengo e 1 vitória do Grêmio. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Grêmio. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série A, Atlético Mineiro versus Vasco. A equipe do Atlético Mineiro aí é uma equipe que vem de 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Vasco aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Vasco, 1 vitória do Atlético Mineiro e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Atlético Mineiro com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Chapecoense versus Corinthians. A equipe da Chapecoense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Corinthians aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Corinthians, 1 vitória da Chapecoense e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Corinthians. O jogo acima de 1,5 gols. Vamos partindo para a Liga dos Campeões aí agora, fase de grupo, Genk versus Napoli. A equipe do Genk aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Napoli vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória do Genk com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Slavia Braga versus Dortmund. A equipe do Slavia Braga aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Dortmund também vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. Partida que podemos cravar aí é vitória do Slavia Braga com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. Barcelona versus Internacional. A equipe do Barcelona aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Internacional vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Barcelona, 1 empate e 1 vitória do Internacional. Partida que podemos cravar vitória do Barcelona. O jogo de ambas as equipes marcam. Lille versus Chelsea. A equipe do Lille aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Chelsea vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Partida que podemos cravar é vitória da equipe do Chelsea com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Liverpool versus Luxemburgo. A equipe do Liverpool aí é uma equipe embaladíssima, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. A equipe do Luxemburgo vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates, 1 vitória nas penalidades. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas as equipes marcam. O jogo acima de 2,5 gols. RB Leipzig versus Lyon. A equipe do RB Leipzig aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Lyon vem de 3 empates e 2 derrotas, 5 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória com empate do RB Leipzig. O jogo de ambas as equipes marcam. Valência versus Ajax. A equipe do Valência aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Ajax vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Ajax com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Zenit versus Benfica. A equipe do Zenit aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Benfica aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Benfica e 2 vitórias do Zenit. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Zenit com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Sub-20, América Mineiro versus Sport Recife. A equipe do América Mineiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Sport Recife vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Sport Recife com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Corinthians versus Atlético Mineiro.
A equipe do Corinthians aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Atlético Mineiro vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Corinthians. O jogo de ambas equipes marcam. Flamengo vs Atlético Paranaense. A equipe do Flamengo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Atlético aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Partida que podemos cravar vitória do Flamengo. O jogo acima de 2,5 gols. Vitória versus São Paulo. A equipe do Vitória aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do São Paulo vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 2 confrontos. 1 empate e 1 vitória do Vitória. Partida que podemos cravar vitória do São Paulo com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento. Patriotas versus Magdalena. A equipe do Patriotas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Magdalena vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 confrontos. 2 empates e 2 vitórias do Magdalena e 1 vitória do Patriotas. Partida que podemos cravar vitória do Patriotas com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Petroleira versus Atlético Nacional. A equipe do Petroleira aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Atlético Nacional vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 5 vitórias do Atlético Nacional. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Petroleira como possível zebra. O jogo abaixo de 2,5 gols. América de Cali versus Huila. A equipe do América de Cali aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Huila aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Huila, 1 vitória do América de Cali e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do América de Cali com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Júnior versus La Equidade. A equipe do Júnior aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. A equipe do La Equidade aí vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Júnior e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória do Júnior com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Cúcuta versus Milionários. A equipe do Cúcuta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Milionário vem de 3 vitórias, 2 derrotas, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Milionário. Partida que podemos cravar vitória do Cúcuta com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas equipes marcam. Espanha, La Liga aí, segunda divisão, Cádiz versus Huesca. A equipe do Cádiz aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Huesca vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Huesca, 2 empates e 1 vitória do Cádiz. Partida que podemos cravar vitória do Cádiz com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Ponferradina versus Las Palmas. A equipe do Ponferradina aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Las Palmas vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Las Palmas. Partida que podemos cravar vitória do Ponferradina com empate. O jogo de ambas equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta quarta-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Só você dar uma puxadinha aí, galerinha, que você vai dar uma olhada aí no nosso link do nosso grupo do WhatsApp grátis, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Link do nosso Instagram, galerinha, dá uma força lá. Vamos seguir, galerinha. Dá uma força lá, uma força sempre é boa, galerinha. Também, logo ao lado da tela aí, você vai ver o nosso número para você falar no PV sobre a nossa assessoria. Quer lucrar, já cansou de tanto head, tá com alguma dívida, precisa bater algum pull, vem comigo, galerinha. Tá em promoção, vem lucrar comigo. Corre logo, galerinha, antes que essa promoção acabe. Aproveita, falou? Até o próximo vídeo, uma boa sorte e valeu!